Pinóquio, Cinderela, Bela Adormecida, A Pequena Sereia, Rapunzel, Frozen. Esses são só alguns dos maiores clássicos da Disney. Mas apesar de, quando ouvimos esses nomes, já associamos a Disney, essas histórias não são originais desse estúdio. Muitas histórias que são clássicos da Disney não são originais. Elas foram escritas lá entre o século 17 e 19 e fazem parte da grande literatura mundial. Mas apesar de a Disney pegar essas histórias, esses personagens e aproveitar ali uma coisinha ou outra, ela modifica muito os clássicos, ela modifica muito as histórias originais. Mas por que ela faz isso? Por que ela muda tanto histórias que já são tão consagradas mundialmente? Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Não é novidade pra ninguém que a Disney bebe muito da fonte lá dos clássicos da literatura mundial e adapta suas histórias, mas as adaptações que a Disney faz muitas vezes destoam muito dos clássicos originais. Mas por que ela faz isso? Porque ela descaracteriza tanto um clássico. Isso é bom? Isso é ruim? Qual o sentido disso? Por exemplo, para vocês entenderem, na história original de Rapunzel, o príncipe que a salva, ele acaba ficando cego por um tempo. Já em Frozen, a rainha do gelo, na história original, é a vilã da história. Então, por que a Disney faz isso? Por que ela pega esses clássicos? Por que ela modifica tanto eles? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? As mudanças são drásticas, sim, a Disney modifica bastante as histórias, mas ela faz isso com um objetivo, não é de forma aleatória, mas sim com um propósito bem preciso. Como eu disse, as histórias que a Disney adapta, elas são retiradas de um recorte de tempo, lá entre o século 17 e 19. Mas nessa época, algo de muito diferente acontecia na rotina da sociedade. Aquela sociedade, ela era diferente. Ela pensava diferente, ela via o outro de forma diferente e é claro que isso era refletido nas obras da época. Esses contos que a Disney costuma adotar, eles trazem uma imagem de criança muito diferente da imagem que nós temos hoje. Mas como assim? Atualmente, a sociedade enxerga uma criança como um ser humano, como um indivíduo totalmente diferente de um adulto. Então ele tem que ser tratado de uma forma diferente, ele tem que ser ouvido de uma forma diferente e a gente tem que conversar com ele de uma forma diferente. E dessa forma, a psicologia usada com o trato das crianças é bem diferente daquela usada com o trato dos adultos. Mas na época em que os grandes clássicos que a gente conhece foram abordados, não era assim que a sociedade pensava. A sociedade tratava a criança como um adulto. Então esses contos clássicos vêm trazendo para as crianças histórias muito sombrias, obscuras e muito assustadoras. Apesar de serem histórias voltadas para as crianças, elas abordavam o pior do ser humano de uma forma muito plástica. Ela vinha com muita violência e brutalidade. E o pior de tudo, pensar nisso em 2024, né? Com a ótica que nós temos em 2024, olhar para isso, é pensar que essas histórias eram escritas com uma finalidade didática. Elas queriam simplesmente ensinar para as crianças que atitudes erradas têm consequência. Só que essa consequência é uma coisa assim, que hoje em dia a gente jamais abordaria com uma criança. A ideia era preparar as crianças para a vida real, só que de uma forma que hoje a gente entende era bem sinistra. E todas essas adaptações começaram em 1937 com a primeira grande adaptação dos estúdios Disney, A Branca de Neve e os Sete Anões. Essa história foi adaptada de um conto clássico escrito pelos irmãos Grimm lá em 1812, então imagina quão diferente não é essa história. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo falando só sobre a verdadeira história da Branca de Neve. Vou deixar o link aqui na descrição para se você quiser conferir a verdadeira e sombria história de Branca de Neve para você só clicar aqui. E essa história fazia parte de uma obra chamada Contos Infantis e Domésticos, que apesar desse título
que a gente acha que não tem nada demais e claramente é voltado para o público infantil. Atualmente, essa obra é considerada uma literatura de terror da Alemanha. Branca de Neve, no conto original, tem 7 anos. 7 anos. A sua história original, ela não é um conto de amor, um conto de romance, nada disso. Ela conta sobre a maldade. A maldade que uma pessoa é capaz de produzir a partir da inveja. Só que de uma forma muito assustadora. E a Pequena Sereia, então? Nossa, a carismática Ariel come o pão que o diabo amassou. Ela sim faz um acordo com a Bruxa do Mar no conto original, mas as pernas que ela recebe fazem com que ela sinta muitas dores, como se ela estivesse pisando em cacos de vidro. E tudo isso para no final das contas o príncipe não se casar com ela. Ele acaba se apaixonando por outra mulher e a Ariel, que não cumpriu a sua parte no acordo, vira espuma do mar. Pois é, bem longe de ser um final feliz. Essa história, que foi escrita lá em 1837, fala sobre as dores de um amor não correspondido. Isso porque até o autor dessa história estava sofrendo justamente disso, de um amor não correspondido. Mas a Disney pegou essa história e a modificou tanto, mas tanto, que até a sua mensagem central foi modificada. Ou seja, ela foi tão modificada, muito mais do que a própria Branca de Neve. Porque a Branca de Neve, apesar de ter modificações, ela manteve ali a sua ideia central. Em A Pequena Sereia, a Ariel nos ensina sobre perseguir os seus sonhos. E se casar com o Eric é, na verdade, um bom benefício para ela, mas o seu grande sonho é se tornar humana. E eu não quero que pareça que, de alguma forma, eu tô criticando os estúdios Disney por ter feito essas adaptações. Pelo contrário, eu acho que elas são muito mais aceitas agora, são muito mais interessantes para o público atual do que suas versões originais. Afinal de contas, as versões originais estavam se comunicando com a sociedade daquela época. E eu acho linda essas mudanças, eu acho que são lindas essas mudanças que a Disney fez, nos mostrou uma nova ótica de um personagem muito conhecido mundialmente. E eu aceito muito bem que a versão Disney é, na verdade, a versão original. Porque as pessoas que não têm acesso a essa literatura, ou não têm interesse por literatura de terror ou do século XVII ao século XIX, elas nunca vão conhecer essas histórias. Mas a partir da Disney, elas conhecem histórias que têm mensagens muito bonitas, muito significativas e são feitas com muita qualidade. Então essas modificações são muito bem vistas, são muito bem aceitas e com certeza foram muito necessárias para que o público de hoje aceitasse. O que me incomoda é pegar um clássico da Disney, como a Branca de Neve, e fazer uma outra versão que não dialogue com essa princesa da Disney, que descaracterize essa princesa da Disney. Porque esse público aqui, ó, que o live action quer alcançar, é esse público daqui, que gostou do original. Então, essa nova adaptação da Branca de Neve, do live action de A Branca de Neve, ele tá sendo muito criticado por isso. É claro que tem gente sem noção que critica por qualquer coisa, mas na maioria dos casos das pessoas que criticam esse novo live action antes mesmo de assisti-lo, é porque ele já está se propondo a ser uma desonra ao clássico da Disney. E isso, para um fã, é uma ofensa pessoal. Mas em relação à adaptação dos clássicos para a Disney, eu trouxe a nível de curiosidade, porque nós somos fãs e nós não gostamos só do que a Disney apresenta ou uma história ali aleatória. A gente sempre quer saber mais, quer conhecer mais, e a gente sabe que as princesas falam tão lindamente com a gente ao decorrer da nossa vida, falaram tão lindamente com a gente no decorrer da nossa vida. É muito bom saber de onde elas vieram, as adaptações que foram feitas, e é por isso que eu sempre trago aqui a história real de vários personagens da Disney, porque eu acho muito interessante saber quem são eles no seu original, na sua versão original, ou nas adaptações respeitosas que são feitas ao redor do mundo. Fora que é uma forma de a gente fazer uma comparação entre a arte feita no cinema e a arte feita na literatura, que são artes lindas e que conseguem conversar muito bem quando a gente está falando desse assunto. A Disney não desonrou os clássicos originais, pelo contrário, ela usou das suas premissas tão criativas para conseguir comunicar para um novo público. Além de ser uma porta enorme para que muitas pessoas tenham acesso aos clássicos. Porque se não fosse pela Disney, eu, por exemplo, jamais teria a curiosidade de ler os clássicos dos contos dos irmãos Grimm, por exemplo.
Bom, é isso, eu amo trazer esses vídeos mais reflexivos aqui com vocês, eu adoro falar sobre isso com vocês. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é fã de animação, se inscreva aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!